Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 42 e nesse momento estamos estudando o capítulo 6 desse livro, que fala sobre o ser interior. A temática que a gente vai abordar nesse vídeo de hoje, gente, ela é muito bacana e eu vou inclusive comentar, contar algumas coisas assim vividas por mim, falando sobre principalmente algumas mudanças que eu tive ao longo do meu caminho, da minha trajetória, falando sobre a questão da impulsividade. É uma das coisas que eu tinha muito anos atrás e pelo autoconhecimento eu fui me trabalhando e melhorando nesse sentido, com relação à impulsividade, a me tornar menos impulsivo, porque é interessante, gente, porque a impulsividade ela tem diversas facetas, sabe? Às vezes a gente pensa que você ser impulsivo talvez tá às vezes relacionado com compras, por exemplo, Você compra por impulso, mas esse é só um dos diversos aspectos, relacionados com isso, Então, se você que está me acompanhando, que está aqui no comecinho desse vídeo ainda e se sente uma pessoa que seja impulsiva, reativa, esse vídeo é para você. Não deixe de assistir, de acompanhar, porque eu vou falar umas coisas muito bacanas relacionadas com isso. E aí, o que é a temática hoje, gente? O título do tópico, é o seguinte: finque raízes profundas no seu eu interior. Ou seja, para que a gente se firme no nosso eu interior. Quando a gente se conecta com o nosso eu interior, nós nos tornamos automaticamente mais serenos, mais calmos, mais presentes, mais atentos a cada momento. E o que eu falei logo de início, a impulsividade ela arrefece de um jeito que você nunca mais vai se ver fazendo coisas assim, quase que de forma instintiva, sabe? Então vocês vão perceber como isso é possível a partir da conexão com o momento presente, com o aqui e agora, certo? Antes de começar a leitura aqui do livro, gente, e fazer essas pontuações todas, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube, Isaías Costa, agradecer vocês que enfim, que dão as curtidas, que, enfim, compartilham, é super importante, gente, eu sempre digo isso, que vocês dêem um joinha nos vídeos, porque é isso que faz com que eles sejam vistos por mais pessoas, o algoritmo do YouTube, ele funciona dessa forma, através das curtidas, então, sempre que vocês assistirem, não esqueçam de dar um joinha, porque isso vai fazer com que esses estudos, esses vídeos cheguem para mais pessoas. Posso contar com vocês, gente? Também o pessoal que está acompanhando pelo meu canal do Instagram, que é o Isaías Costa 14, todos os dias eu coloco lá esses vídeos para o pessoal assistir pelo IGTV, hoje em dia o Instagram é uma rede que está sendo, assim, está crescendo cada vez mais, então eu faço questão de colocar os vídeos lá no IGTV porque faz com que chegue para mais gente, Então, se você não me segue por lá ainda, convido você para que me siga, que é o Isaías Costa 14, ou também você pode acompanhar pelo podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho esse podcast, que é o nome do meu blog, e lá todos os dias eu baixo esse vídeo, coloco em MP3 para que vocês possam ouvir, porque é uma possibilidade muito bacana, principalmente quando você estiver no local que não tem acesso à internet, você pode acompanhar esses estudos em áudio, no formato de podcast. Então fica a seu critério, qual é a plataforma que você prefere acompanhar, mas tem todas essas possibilidades, certo, gente? Então, vamos lá dar início aqui a essa sessão que fala sobre fincar raízes no eu interior, raízes profundas no eu interior. Ele diz o seguinte: a chave é estar em um estado de conexão permanente com o nosso corpo interior, em senti-lo em todos os momentos. Essa prática vai se intensificar rapidamente e transformar a sua vida. Quanto mais consciência direcionamos para o nosso corpo interior, mais cresce a frequência vibracional. Só logo de cara, gente, logo nas primeiras frases, ele fala algo que eu acho incrível, que é quando a gente vai se conectando com o nosso ser interior, a nossa energia muda, gente, a nossa vibe, como se diz, ela vai mudando. Ela vai se sutilizando, como eu gosto de dizer, essa palavra ela cai muito bem aqui. Nós vamos nos tornando mais sutis.
a nossa presença ela vai se tornando mais marcante por onde a gente vai. A gente vai se tornando aquela pessoa que é notada, sem precisar abrir a boca, sem precisar falar uma palavra. Né? Eu vejo muito isso em relação a mim. Nos lugares onde eu vou, às vezes eu fico bem quietinho na minha, não falo nada, mas as pessoas elas sentem a minha presença, porque eu busco essa questão do autoconhecimento. Do jeito que eu falo em relação a mim, você que está acompanhando pode começar a perceber isso também, a ter essa sensação, né, de ver que você está sendo notado por onde você vai, né? Se você é uma pessoa que busca, né, o autoconhecimento, que mergulha no autoconhecimento, a sua energia, a sua frequência vibracional, ela vai mudando, ela vai ficando mais sutil. E olha que interessante, gente, ao ficar mais sutil, a nossa energia ela vai se expandindo, né? Nós temos um campo energético, né, que a gente chama de aura, né? O nome mais comum é aura, e ela se expande, né? Quando a gente está bem, quando a gente está em equilíbrio, essa aura ela é bem clarinha, assim, ela se expande, e principalmente as pessoas que têm mais sensibilidade, elas não precisam nem ver, né? Porque tem pessoas que têm essa clarividência de conseguir, enfim, né, enxergar a aura das pessoas, elas não precisam nem ver, elas sentem você, sabe? Elas conseguem sentir a sua presença radiante. Então esse livro, logo no comecinho da sessão, está falando sobre isso, né? Que quando você finca as suas raízes no eu interior, você vai mudando a sua frequência vibracional, ela vai se expandindo, ela vai se tornando mais sutil e as pessoas elas passam a sentir melhor a sua presença, certo, gente? Aí ele diz, tal qual a luz que vai ficando mais forte quando giramos o botão do dimmer, aumentando o fluxo de eletricidade. Nesse nível de energia mais elevado, a negatividade deixa de nos afetar e tendemos a atrair novas circunstâncias que refletem essa alta frequência. Isso aqui, gente, é outra coisa fantástica. Eu até já comentei um pouco em vídeos anteriores que quando a gente vai buscando mudar por dentro, né, de dentro para fora, a gente passa aos pouquinhos a atrair situações diferentes para a nossa vida. Né, teve um dos vídeos que eu falei bastante sobre isso, né, sobre a gente diferenciar a vida de fato das situações de vida. Né, quando a gente está assim, muito desequilibrado, né, a gente ainda não se conhece tão bem, né, não mergulhou no autoconhecimento, a gente é dominado nas situações de vida. As situações de vida nos dominam e a gente fica, enfim, quase que perdido, né? E aí o que acontece? A nossa energia, a nossa vibração, ela não se eleva tanto. E é o que ele está falando, é isso, que quando você mergulha no seu ser interior, né, você se conecta com ele, a sua energia se expande e ao se expandir, você naturalmente passa a atrair situações de vida melhores e as pessoas assim que vibram parecido com você também começam a surgir no seu caminho, né? Teve assim até textos que eu escrevi sobre isso, podcasts sobre isso. Às vezes, gente, quando você está nesse processo de mudança, pessoas que faziam parte do seu círculo de amizades ou convívio, algumas delas que, enfim, não estão buscando o mesmo que você, elas começam a ir embora. Elas vão, tipo assim, acontece alguma coisa, elas mudam de cidade, ou então elas mesmo morando na mesma cidade, vão trabalhar com outra coisa e ficam muito longe de você, você quase não encontra mais com elas. Começa a surgir, gente, uma série de coisas que são às vezes até misteriosas, né? E elas vão começando a sair da sua vida e vão surgindo novas pessoas, sabe? É muito bacana isso. Quando a gente começa a desenvolver a consciência em relação a isso, nós vamos ficando super tranquilos, serenos. A gente sabe que é uma transição. Está havendo uma transição, né? Eu passei por essas transições diversas vezes na minha vida, percebendo pessoas que conviviam comigo por um tempo, depois não mais, surgindo outras, e depois essas outras pessoas, enfim, saindo da minha vida e surgindo outras, e assim vamos seguindo, assim é o fluxo da vida, né? Quando a gente está buscando esse processo de elevação, né, de consciência, eu sempre falo isso, né, que é como uma espiral ascendente, né? A gente passa por situações semelhantes muitas vezes, mas a gente
ao passar por uma situação semelhante, a gente já está um passinho acima, né? A gente já está com mais bagagem, a gente está com mais recursos. E aí as situações, mesmo que sejam aparentemente semelhantes, elas já não vão ser mais as mesmas, porque nós não seremos mais os mesmos, sabe? Estaremos atraindo pessoas com uma vibração mais elevada, né? Que estejam vibrando parecido com a frequência que nós estejamos. Eu acho isso tão bonito, gente, é super sutil. Eu sei que para algumas pessoas pode ser meio complexo o que eu estou falando agora, mas eu estou tentando passar de uma forma bastante simples, bastante compreensível, né? Então, só para resumir, para fechar esse comentário, não fique triste, não fique, enfim, cabisbaixo, né? Não fique depressivo se pessoas que conviviam com você, né, de repente elas somem da sua vida. Isso é normal, gente, isso é natural. Se você é uma pessoa que está buscando, se você é uma pessoa que está aqui, está vendo esses vídeos, é uma prova de que você está buscando autoconhecimento. Então é super comum, é super natural até que isso aconteça, assim, que pessoas que, enfim, já conviveram com você por um tempo, que, enfim, não estão nessa mesma busca que você, nessa mesma vibe que você, é super comum, é super natural que elas sumam da sua vida, né? Que de alguma forma aconteça algo, né? Que faça com que elas se afastem da sua vida e você passe a atrair outras pessoas. Eu sempre digo isso, gente, é quase como um mantra na minha vida. Esteja sempre perto de pessoas que ajudam você a ser o melhor que você pode ser. Isso, gente, é quase um lema na minha vida. Esteja sempre próximo de pessoas que fazem com que você se torne a sua melhor versão. Eu quero ser, a cada dia, a melhor versão de mim mesmo. Tenho muito, gente, muito a evoluir, muito a melhorar, muito a crescer. E para que isso aconteça, eu preciso estar perto de pessoas que contribuam com isso, que queiram o meu bem e que me estimulem a ser o melhor que eu posso ser. Então você que está me ouvindo, que está acompanhando, assistindo, faça o mesmo. Procure colocar isso como um lema na sua vida. Estar sempre perto de pessoas que favoreçam, que contribuam para que você se torne o melhor que você pode ser. Certo, gente? Ele continua. Quanto mais concentramos a atenção no corpo, mais nos fixamos no agora. Não nos perdemos no mundo exterior nem na mente. Pensamentos, emoções, medos e desejos podem até estar presentes, mas não vão mais nos dominar. Ou seja, quando a gente está conectado com o ser interior, a gente não é mais dominado pelos pensamentos, sentimentos, a gente consegue ter um certo controle sobre eles. Verifique onde está a sua atenção nesse momento. Ou você está me ouvindo, ou está lendo minhas palavras em um livro. Aqui está o foco da sua atenção. Você também está percebendo que ao redor, né, que está ao seu redor as outras pessoas, etc. Além disso, pode haver alguma atividade mental em volta do que você está ouvindo ou lendo. Algum comentário mental, embora não haja necessidade de nada disso absorver toda a sua atenção. Verifique se você consegue estar em contato com seu corpo interior ao mesmo tempo. Mantenha parte da sua atenção no interior. Não permita que ela se disperse. Sinta todo o seu corpo, lá no fundo, como um só campo de energia. É quase como se você estivesse ouvindo ou lendo com todo o seu corpo. Pratique nos próximos dias e semanas. Isso aqui, gente, é fundamental. O que ele está falando é como se fosse uma prática para que você se conecte com o aqui e agora. Você sentir todo o seu corpo nas atividades que você está realizando. Né? Nesse momento você está assistindo um vídeo, mas não fique só aqui, né? Você preste atenção, mas parte da sua energia coloque no seu corpo. Como é que você está nesse momento? Né? Aonde você está nesse momento? Você está sentado numa cadeira? Você está deitado na sua cama? Você está numa rede se balançando? Você está olhando para alguma parte da natureza? Né? Enfim, eu não sei onde você está fisicamente, mas é preciso uma parte da sua energia também estar no seu corpo, para que você perceba como você está se sentindo no local onde você está. Isso é muito bacana, gente, porque isso faz com que você tenha mais plenitude do momento. Você consiga
sentir cada instante na sua totalidade. Aqui ele está falando sobre a totalidade, né, com palavras bastante simples e que convidam a um estado meditativo. Né? Ele, com certeza, ao falar tudo isso, ele estava num profundo estado de meditação, né, totalmente conectado com o presente, com o momento presente. Então você que está acompanhando agora, se questione, como é que eu estou me sentindo? Eu estou confortável? Eu estou sentindo alguma dor? Se você está sentindo alguma dor no seu corpo, é um sinal. É um sinal de que precisa ter mais atenção. Colocar mais atenção ali, sabe? É bem bacana. Isso aqui é um exercício, gente, que a gente pode levar para a vida toda. Não se restrinja a fazer esse exercício agora. É o que ele diz aqui, né? Faça esse exercício nos próximos dias e semanas. Preste atenção no que você está fazendo e como que você está enquanto está fazendo. Beleza, gente? Façam isso. Vocês vão ver o quanto é simples e ao mesmo tempo super transformador e impactante você fazer esse exercício. Ele continua. Não desvie toda a sua atenção da mente nem do mundo exterior. Procure, por todos os meios, se concentrar naquilo que você está fazendo. Mas sinta o corpo interior ao mesmo tempo, sempre que possível. Tenha as raízes fincadas dentro de você. Observe então como isso altera o seu estado de consciência e a qualidade do que você está fazendo. Essa frase aqui, gente, ela é tão bonita. Observe então como isso altera o seu estado de consciência e a qualidade do que você está fazendo. Isso daqui, lendo isso, eu sempre me recordo do filme que eu já falei diversas vezes aqui, que, a meu ver, é o filme que melhor coloca em imagens, em filme, né, em algo realmente bem direto, essa mensagem do poder do agora. Até o título é parecido, o nome do filme é Poder Além da Vida. Nesse filme, o personagem principal, que é o Dan, ele tem um mentor, né, chamado Sócrates, e esse mentor é muito sábio, né, uma pessoa assim bem introspecta, mas que tem muita sabedoria. E ele fala bem pouco, assim, ele é muito caladão, mas o pouco que ele fala é sempre muito profundo, é sempre muito impactante. E uma das cenas que pra mim é a mais bonita, né, que pelo menos no meu caso foi uma das mais impactantes, é quando ele tá tipo num parque, né, e ele para, né, o Sócrates faz com que ele pare e observe tudo ao seu redor, né, e aí ele diz, né, dentro tem sempre alguma coisa acontecendo, né, presta atenção, né, retire o seu lixo mental, né, jogue fora esse seu lixo mental, preste atenção, tem sempre alguma coisa acontecendo. E aí ele fala, né, que quando você estiver aqui e agora, totalmente presente, você vai ficar surpreso com o que pode fazer e como pode fazer bem. É muito bonito isso, gente, porque eu vejo isso na minha própria vida. Quando eu procuro fazer as coisas com muita atenção, com muito foco, é impressionante o tanto de coisa que eu consigo fazer no único dia. Às vezes tem dias que eu estou super produtivo, eu faço um monte de coisas, mas por que eu consigo? Por estar focado, por estar com a energia concentrada naquilo que eu estou fazendo momento a momento. Né? Se você tem muitos compromissos ao longo de um dia, procure estar 100% presente em cada um deles. Não fique fazendo uma coisa já pensando no que vai fazer depois, né? Seja estar numa atividade pela manhã, às 8 da manhã, já pensando no que vai fazer às 2 da tarde. A maioria das pessoas fazem isso, gente. Em vez de elas estarem lá às 8 da manhã totalmente presentes, fazendo aquela atividade das 8 da manhã, elas ficam preocupadas olhando no relógio, né? Vixe, o que eu vou fazer 2 horas da tarde? Será que vai dar tempo? Eu vou conseguir chegar na hora? Elas ficam pensando no que vai ser feito depois. E aí elas não fazem nem bem o que elas estão fazendo agora, vão ficar super cansadas e não vão conseguir fazer bem o que é para as 2 horas da tarde. É simples assim, gente. Então, é isso que eu digo. Procure estar aonde você está. Parece meio louco isso, né, o que eu estou falando agora, mas faz todo sentido. Procure estar onde você está, né? Não esteja fisicamente em um lugar, mas a sua mente vagando em um monte de outros lugares. Beleza, gente? E aí ele continua. Sempre que você tiver de esperar, esteja onde estiver, use esse tempo para sentir o seu corpo interior. Assim, os engarrafamentos de trânsito e as filas vão se tornar mais agradáveis. Em vez de se projetar mentalmente para longe do agora,
aprofunde-se no agora e ao se aprofundar no seu corpo. Aqui o que ele está falando, eu já comentei um pouco também, é que quando você está buscando viver cada vez mais o momento presente, até mesmo esses momentos que são por si só estressantes, tediosos, né, assim, que deixam você impaciente, você pode transformar isso. Você pode fazer desses momentos meditativos. Né? Eu já dei uma dica super valiosa para vocês, gente, num outro vídeo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou repetir aqui, né, caso você queira assistir só esse. Quando você estiver em filas, em momentos que você sabe que vai ter muita espera, leve alguma coisa para você ouvir que lhe conecte com o momento presente, com o agora. Né? Esteja com podcasts no seu celular e fique ouvindo. Né? Leve um fone de ouvido e fique ouvindo, porque assim você vai estar aprendendo, você vai estar por vezes se divertindo e nem vai perceber esse tempo que para a maioria das pessoas é super tedioso, né, de ficar esperando um atendimento. Eu sempre faço isso, quando eu sei que eu vou para alguma fila que vai demorar, que vai ser meia hora, 40 minutos, às vezes até mais, eu levo um podcast, eu fico ouvindo os podcasts que eu curto. Faço mesmo, né? Eu não preciso nem dizer que você fica ouvindo o meu, né? Enfim, você tem toda a liberdade de ouvir o que você quiser, enfim, assistir o que você quiser, mas essa é uma dica preciosa, né? De você, quando estiver em locais, enfim, ambientes que tenham muita espera, esteja ouvindo algo que seja enriquecedor, né? Que possa trazer bons ensinamentos para você. Isso vai mudar a sua energia, a sua vibração. E outra coisa, gente, que está meio que complementando isso, é fundamental que eu também fale isso aqui. Quando você muda essa sua vibração e não fica mais estressado, impaciente em filas ou no trânsito, a coisa mais normal, a coisa mais comum é você atrair ao seu redor um pouco mais de harmonia. Se for no trânsito, você não vai atrair aqueles motoristas que ficam berrando, brigando, né, querendo lhe cortar no trânsito. Você não vai atrair essas pessoas. Ao seu redor vão ter as pessoas que vão estar respeitando as leis do trânsito, vão estar andando mais ou menos na velocidade permitida. Tá entendendo? Você não vai atrair para perto de você essas pessoas que estão nessa energia muito agitada, sabe? E a mesma coisa em filas. Se você estiver em filas e estiver nessa vibe tranquila, serena, ao seu redor vai ter pessoas também super tranquilas, que não vão estar enfim, né, atrapalhando você, falando um monte de coisas, de reclamações. A coisa mais comum, né, você tá numa fila e tem alguém reclamando, dizendo, não, esse serviço não presta, esse pessoal trabalha que nem, parece uma carroça, né? Você já deve ter ouvido esse tipo de coisa. Quando você está nessa vibração mais tranquila, essas pessoas elas se afastam, elas ficam às vezes na mesma fila, só que numa outra posição que você nem escuta a voz delas. Isso acontece, gente. Então, o que eu estou falando aqui parece ser muito simples, mas na prática exige que você exercite isso. Então, procure exercitar, estar em conexão com o seu ser interior. Dessa forma, até esses momentos que são naturalmente mais estressantes, mais tediosos, você vai conseguir lidar com eles de uma forma muito mais serena, muito mais tranquila. Ele continua, a habilidade de perceber o corpo interior vai gerar um modo de vida novo, um estado de conexão permanente com o ser e trazer uma profundidade à sua vida que você jamais imaginou. Isso aqui é o que eu estava complementando, né? E quando você já não mais se irrita, né, fica bem da vida com essas situações de vida, né, porque isso também são situações de vida, isso que eu falei agora há pouco, né, de trânsito, de filas. Quando você não mais se enerva com isso, nossa, a sua vida ela vai para um outro patamar. Né? Na realidade, você passa às vezes até a ensinar as outras pessoas. É super assim, comum aparecer pessoas que chegam pra mim dizendo, poxa, caramba, Isaías, tu é tão tranquilo e tal. Como é que tu consegue ser tão tranquilo assim, às vezes em situações estressantes e tal? Eu tô falando agora. É através desse contato, de você se conectar com o seu ser interior, né? Respirar profundamente,
né, buscar a meditação. Tudo isso vai fazer com que você fique mais sereno, mais tranquilo. E assim, lide com as situações que são mais conflitantes de uma forma melhor. É o que ele diz aqui, né? O estado de conexão com o ser interior traz uma profundidade à sua vida que você jamais imaginou. Então procure desenvolver essas práticas, assim você vai ter uma vida muito mais profunda. Você vai sentir cada momento com muito mais intensidade. Isso é maravilhoso, gente. Ele continua: é fácil ficar presente como o observador da mente quando as raízes estão firmemente fincadas no seu corpo interior. Nada que acontece do lado de fora pode nos abalar. Quando eu li essa parte aqui, gente, eu achei tão engraçado, porque eu me lembrei de um vídeo que eu assisti bem no comecinho do ano de 2020, né, que é quando eu estou fazendo esses vídeos. Em janeiro de 2020, teve um vídeo, gente, que viralizou, né? Não sei se você que está acompanhando já assistiu. Eu vou colocar esse vídeo aqui na descrição, gente, aqui embaixo, na descrição do vídeo, para que vocês cliquem e assistam depois. É um vídeo, gente, chega a ser hilário, de tão assim, presente que o cara estava. É uma lanchonete na Inglaterra. É um senhor, assim, meia idade, né? Deve ter seus 40 e poucos anos, próximo de 50 anos. E ele tá comendo um lanche, né? Ele tá tipo comendo um sanduíche, tipo um pão árabe, uma coisa assim. E ao redor dele tá tendo uma briga horrorosa, assim, o pessoal se esbufeteando e pegando uma, fazendo um mata-leão aqui no pescoço, e enfim, arrancando os cabelos um do outro. E ele fica lá impassível, ele fica lá comendo o sanduíche dele, só observando. E aí o mais engraçado do vídeo é isso: ao redor dele, várias pessoas lá se acabando de se esmurrar uns nos outros, né, e no arranca-rabo mesmo. E ele fica lá impassível, nem olha, assim, ou seja, é um grande mestre. Eu vejo esse cara como realmente um mestre, de não se meter, né, numa briga que estava horrorosa, que se ele tentasse impedir aquela briga, muito provavelmente ele próprio ia ser espancado, sabe? Então, assim, eu vou colocar esse vídeo aqui na descrição para que vocês entendam o que é você estar presente. Esse senhor foi entrevistado um tempo depois, alguns dias depois desse acontecimento, e ele falou que não interferiu nessa briga e tal, porque ele estava curtindo o sanduíche. Ele estava curtindo comer aquele sanduíche, estava achando uma delícia. Isso, gente, é estar presente, né? Eu sei que vai ter controvérsias, né? Pode ser que tenham pessoas que, enfim, vejam esse exemplo e fiquem me criticando, dizendo: não, esse cara é um egoísta, ele só pensa em si. Você pode pensar isso, mas a meu ver, ele é uma pessoa que sabe viver cada momento, cada instante, né? E ele sabe que tem coisas que não está ao seu alcance, né? Tem muita coisa que não está ao nosso alcance. Uma briga de, sei lá, umas 7, 8 pessoas, você conseguir conter, não é para qualquer um. Ele se colocou humildemente no lugar dele. Alguém que não tem esse poder todo de parar uma briga de várias pessoas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse exemplo que eu dei, que eu achei magnífico. Assistam esse vídeo, né, e vocês vão confirmar o que eu estou falando agora. O que é um estado de presença? Esse senhor que estava lá comendo esse sanduíche provou o que é estar presente, estar conectado com aqui e agora. Aí voltando aqui para a leitura do texto. A menos que você esteja presente, e habitar o corpo é sempre um aspecto fundamental dessa prática, a mente vai continuar governando você. O script armazenado na mente, aprendido há tanto tempo, vai ditar o modo de pensar e agir. Podemos nos livrar dele por períodos curtos, mas dificilmente por um período longo. Aqui o que ele está falando é isso: quando a gente está buscando se conectar com a meditação, com a respiração, nós conseguimos pequenos momentos, pequenos vislumbres do que seria essa iluminação, né, nas palavras do Eckhart Tolle. Mas dificilmente nós conseguimos um estado mais perene de presença. A gente só consegue um estado mais perene de presença quando a gente todos os dias medita, né, se conecta com o ser interior, transforma isso num hábito. O mais importante é que você entenda isso. Se você quiser ter perenidade
e ter assim, a maior parte do dia em contato com o seu ser interior, é preciso transformar em hábito processos de meditação, sejam eles quais forem. Aqui eu já falei diversos tipos de meditação, você encontra uma que se encaixe melhor com o seu jeito de ser, com a sua personalidade, e transforme isso num hábito. Quando você se habitua a meditar, a respirar com consciência, a se conectar com o seu ser interior, você consegue ter maior tempo em estado de presença. Até chegar ao ponto assim, que você esteja 24 horas do dia em contato com o seu ser interior. Isso é para as pessoas que já estão no nível bem avançado, eu diria, né? Todos nós aqui estamos muito longe disso, mas é a partir do querer, da busca, da vontade, que a gente faça ter pequenos momentos onde a gente tenha esse estado de presença, de conexão, de plenitude. Isso se comprova facilmente quando alguma coisa vai mal ou quando existe alguma perda ou aborrecimento. Nossa reação condicionada vai ser então involuntária, automática e previsível, alimentada por uma emoção básica que está por baixo do estado identificado com a mente, que é o medo. Aqui ele já vai entrando no ponto que eu falei lá no início, né, sobre a impulsividade. A impulsividade, gente, ela tem como raiz o medo. Toda pessoa que é muito impulsiva, ela está dominada pelo medo. Vocês vão entender bem direitinho por que é isso. Portanto, quando surgirem os desafios, como sempre surgem, adote o hábito de penetrar direto em seu eu interior e se concentrar o máximo que puder no campo da energia interna do seu corpo. Não leva muito tempo, só uns segundos. Mas isso tem que ser feito no exato momento em que o desafio acontece. Qualquer demora vai permitir que a reação condicionada mental e emocional apareça e domine você. Aqui, gente, ele está falando sobre essa impulsividade, né? Quando você não tem essa prática de olhar para o seu eu interior, se conectar com o seu eu interior, você pode ser dominado pela sua mente. Quando você é dominado pelo seu lado mental, você tem essas reações impulsivas, é o que a gente chama na psicologia de reatividade. A reatividade, ela vem, né, dessas mentes que são muito incessantes, né, essas mentes que são muito barulhentas. Então, isso pode fazer com que você sofra muito, né? Então, assim, eu vou até comentar sobre um texto, gente, que eu escrevi. Eu também vou colocar esse texto aqui na descrição, embaixo. O título do texto, gente, é A Impulsividade Surge nas Mentes Reativas. É um texto que eu escrevi, acho que em 2015, se eu não me engano, e fala muito sobre experiências que eu passei, que eu vivi, e que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Então eu convido você que está acompanhando esse vídeo, também dê uma lida nesse texto, porque ele vai complementar tudo aquilo que eu estou falando aqui. Inclusive nesse texto, gente, eu falo muito sobre a questão do agora, da conexão com o momento presente, de você ter um estado de presença. Isso faz com que a sua mente reativa, ela arrefeça e você assim, deixe de ser tão impulsivo, né? Só relembrando, eu falei que a impulsividade aqui no Brasil, principalmente, que é um país onde as pessoas são muito gastadoras, muito consumistas, né? Quando a gente fala de impulsividade, a maioria das pessoas associam com compras, né? Você é uma pessoa impulsiva, então é uma pessoa que compra muito, mas isso é uma parte pequenininha, gente, do que seria a impulsividade. A impulsividade, a meu ver, pior de todas, é com relação às palavras. Quando você não mede as suas palavras, e por isso elas são cortantes, elas são por vezes destrutivas. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, com o que a gente fala. Nesse texto, gente, eu compartilhei algo muito pessoal meu em relação a isso, de impulsividade. Eu tenho certeza que pessoas que estejam acompanhando esse vídeo agora vão se conectar com o que eu vou falar agora. Por vezes, a gente, pela impulsividade, por saber que é impulsivo, a gente fica com medo, com medo de ferir os outros. Eu tinha demais isso. Hoje eu ainda tenho resquícios disso, eu ainda não me libertei 100% disso, porque é um processo, é autoconhecimento. Mas por muito tempo eu tinha um medo terrível de ferir as pessoas
com a minha impulsividade, com as minhas palavras, de ser muito cortante, de ser muito ríspido. E isso, o que gerava? Qual era a consequência? Um fechamento e uma timidez terrível. Eu ficava muito tímido, muito reservado, muito calado, querendo falar o mínimo possível, com medo de ferir os outros. Mas aí vem aquela questão, vamos refletir sobre isso. Se você fica muito receoso, muito fechado, muito retraído, com medo de ferir os outros, você não vai se conectar com elas, você não vai gerar boas conexões, né? Até as amizades podem ser comprometidas com isso. E olha que bacana, gente, quando você ama muito uma pessoa, quando você tem uma relação super bacana com ela, por vezes você é ríspido com ela, você fala alguma coisa que depois se arrepende. Aí o que acontece? Na fala, nas palavras, sempre em algum momento a gente vai ferir alguém. Seja, enfim, porque a gente foi muito impulsivo, né? Seja por N situações, N possibilidades. Então, resumindo, o que eu estou querendo dizer? Não adianta você se fechar, você evitar falar, ficar muito retraído, muito tímido, porque em algum momento você vai ferir alguém. Seja qual for a sua personalidade, seja o jeito que você for. Então, quando eu mudei essa chave dentro da minha cabeça, eu comecei a me tornar mais comunicativo. Eu comecei a realmente botar minha cara para bater, como se diz, né, popularmente, e falar o que eu sinto, falar o que eu penso. E se eu machucar alguém, se eu ferir alguém, pedir desculpas, pedir perdão. É dessa forma que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente se desenvolve. Não é bacana isso, gente? Eu tenho certeza que isso vai ressoar muito profundamente em alguns de vocês que estão acompanhando agora. Porque eu, sendo uma pessoa introspecta, mais tímida, né, como se diz, pessoas que têm mais ou menos esse mesmo perfil vão se identificar com o que eu estou falando agora. Então, como é que a gente se liberta da impulsividade? Olhando mais para dentro de si, se autoconhecendo, cada vez mais buscando esse autoconhecimento, mergulhando no eu interior, né? Fincando raízes nesse eu interior que o Eckhart Tolle está nos trazendo nessa seção do livro. Não é bacana isso, gente? Uma outra coisa que eu comentei nesse texto, que vale a pena falar aqui, era sobre a impulsividade em relação ao conhecimento. Né? Desde pequeno eu sempre fui muito voltado para aprender, para estudar um monte de coisas, né? Eu nunca estou assim fixado só num conteúdo, assim, eu sempre leio um monte de coisas, tenho interesse em diversas áreas, mas eu era muito ávido tempos atrás. Eu achava que o tempo era curto para aprender muita coisa, né? E aí o que eu fazia muito? Eu comprava livros e mais livros. Eu chegava numa livraria comprando um monte de livros. E aí passava o tempo, anos eu nem lia os livros, ou às vezes me arrependia de algum livro que eu via depois de começar a ler, que não era exatamente o que eu estava buscando. Então eu parei muito com isso. Hoje em dia eu só compro um livro depois que eu vejo bem que é algo que vai ser útil, que vai ser fundamental no meu processo de adquisição de conhecimentos, né, de adquirir mais conhecimentos, para não ficar simplesmente rasgando dinheiro com coisas que depois eu possa me arrepender. A partir de todas essas coisas eu fui diminuindo em mim essa questão da impulsividade. A gente nunca se liberta 100%, viu, gente? Porque seria muita pretensão. Mas hoje eu posso afirmar que diminuiu muito esse lado impulsivo meu. Então como é que a gente se liberta? Pelo autoconhecimento, né? Mergulhando no autoconhecimento. E pelo que vocês estão percebendo aqui da vibe, né, das orientações do Eckhart Tolle, é pela meditação, é pela respiração profunda, o melhor caminho para que a gente se conecte com o nosso ser interior, certo? Quando dirigimos o foco para o campo interno e sentimos o corpo interior, imediatamente ficamos serenos e presentes, porque estamos tirando a consciência do campo da mente. Se precisarmos de uma resposta durante essa situação, ela virá desse campo interior. Assim como o sol é infinitamente mais brilhante do que a chama de uma vela, há uma inteligência infinitamente maior no ser do que em nossa mente. Ou seja, aqui ele está falando dessa conexão com o eu interior, que é muito maior do que qualquer coisa no exterior. Ou seja, isso traz para nós essa paz, essa serenidade, essa calma.
Só lembrando, gente, que o que é serenidade? É a conexão com o ser, viver a partir do ser. E o que é a calma? A calma, quando você quebra a palavra, ela significa com alma. Então, uma pessoa serena, uma pessoa calma, é uma pessoa que está vivendo na sua essência. Então, busque viver na sua essência. Dessa forma, você vai ter essa serenidade e essa calma que ele está nos dizendo aqui. Enquanto mantivermos um contato consciente com o nosso corpo interior, somos como as árvores que estão enraizadas bem fundo na terra, ou como um edifício com fundações sólidas e profundas. Essa última analogia foi utilizada por Jesus na geralmente incompreendida parábola dos dois homens que construíram suas casas. Um deles construiu a sua na areia, sem fundações, e quando as tempestades e enchentes vieram, arrastaram a casa com elas. O outro homem cavou fundo até que alcançou a rocha e só então construiu sua casa, que não foi arrastada pelas enchentes. Essa parábola dos homens, do homem que construiu sua casa na areia e do homem que construiu a sua casa na rocha, mostra isso. Quando você constrói a sua casa na areia, você está construindo numa base muito frágil, que ela pode se romper, ela pode ser destruída muito facilmente. Qualquer vento mais forte derruba essa casa. Uma casa construída na rocha pode vir o vento que for, na velocidade que for, e ela vai continuar erguida, ela vai continuar de pé. O que é essa rocha profunda que ele fala? É o autoconhecimento profundo. Quando você finca essas raízes no ser. O título desse tópico, Finque Raízes no Ser, é exatamente isso. Para você fincar significa isso, é colocar muito fundo, de uma forma muito profunda. E dessa forma você consegue ter toda a força, toda a resistência para as intempéries. As intempéries, elas não vão lhe derrubar, elas vão no máximo balançar um pouco, mas elas não vão lhe destruir. Então, é isso que eu, a partir dessa parábola lindíssima, que tem muito mais ensinamentos do que esses, ele colocou aqui para exemplificar, para que você mergulhe no autoconhecimento, finque as suas raízes no eu interior. Dessa forma, você tenha muita força para que as intempéries não lhe derrubem, no máximo balancem você. A gente pode desenvolver isso, sofrimentos, e a gente sempre passa ao longo da vida dores e sofrimentos, mas quando a gente busca esse autoconhecimento, fincar essas raízes no ser, a gente não é derrubado pelas experiências que a gente tem, a gente consegue se reerguer, mesmo que a gente caia, a gente levanta. Essa é a proposta, e é tudo que eu falei aqui, qual é o resumo de tudo? É que você silencie a sua mente, que você respire fundo, enfim, faça algum tipo de meditação, porque isso vai fazer com que você se conecte com o seu ser interior. Dessa forma você vai estar fortalecendo essa estrutura para poder resistir todos os tipos de intempéries. Esse é o caminho. Espero que tenham gostado dessas reflexões, gente, e amanhã nós vamos dar continuidade ao capítulo 6 desse livro, com outro tópico abordando o capítulo 6. Um grande abraço e até mais.